Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, hoje mais uma entrevista do Falando de Negócios. Hoje a nossa entrevistada é Elisete Baruel, gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. E também, claro, Danilo Magri, que é o diretor da LogMeg e também é presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Danilo, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Clemente, bom dia a todos da mesa, Elisete. Vamos para mais um Falando de Negócios. Olá, Danilo, eu ia fazer aqui um comentário sobre o currículo aqui da Elisete, mas não vai dar. É muito grande. Não tem jeito, vai acabar o programa e não vai terminar o currículo dela. Concordo. Elisete, bom dia, seja bem-vinda aqui ao microfone do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, no Falando de Negócios. Bom dia, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco do que nós realizamos lá no Instituto Empreendedor do Futuro. Agradeço muito. Então, fala pra gente o que é esse Instituto Empreendedor do Futuro, qual é a finalidade dele, como é que ele foi criado, como que ele foi, o investimento que aconteceu para que isso acontecesse hoje. Tá. O Instituto, o ano que vem, 2022, ele vai completar 10 anos, né, de nascimento, e ele surgiu, né, do desejo aí, da motivação de um grupo de pessoas da sociedade civil organizada de montar, né, uma iniciativa, de criar uma iniciativa que pudesse atender jovens de baixa renda, para que eles pudessem ter a oportunidade de frequentar o ensino médio em escolas de excelência, gerando para eles condições de ingressar nas melhores universidades públicas ou particulares do Brasil. Então, a ideia do Instituto surgiu tendo como missão educação de qualidade para esses jovens, né? E não só do ponto de vista garantir a questão acadêmica, mas do atendimento também para o desenvolvimento integral desse jovem. Porque nós sabemos que não se trata só de matricular numa escola boa, numa escola de excelência. Você tem também que pensar nos outros aspectos que envolvem o estudo dessa criança, que é do ponto de vista de garantir a alimentação, o transporte, né? O material escolar, que ele consiga participar das atividades extras curriculares que a escola oferece. E como ele vem de uma situação financeira que não permite que ele consiga realizar tudo isso, o Instituto faz todo um investimento por meio de patrocinadores, de voluntários e de pessoas que acreditam na proposta e na missão do Instituto para que esse aluno tenha essas condições. E ele está em São José dos Campos, Instituto? Em São José dos Campos, a sede do Instituto fica em São José dos Campos, que é um local cedido por um dos nossos patrocinadores. E onde fica? Na Avenida São João ali, descendo a Avenida São João com a João Bicudo. E essa sede é de um patrocinador que acredita e cedeu o local. Olha que legal. O que me chamou a atenção aqui no seu currículo aqui também, Elisete, foi que você é especializada em contribuições para o entendimento da indisciplina e também do fracasso escolar pelo Instituto de Psicologia da USP. Exato. Isso realmente hoje em dia, principalmente hoje, a coisa pega legal, porque em razão da pandemia, os alunos ficaram em casa, muitas aulas online, de repente também acabou, muitos deles também não conseguiram continuar estudo, porque realmente teve uma dificuldade, teve uma mudança geral no dia a dia do aluno, dos pais dos alunos, do professor, da escola, enfim, né? Isso, exatamente. Porque, na verdade, com essa pandemia, o que aconteceu? Nem todos os alunos tiveram a oportunidade e a possibilidade de ter acesso aos conteúdos acadêmicos por meio da tecnologia. Não, na verdade, a grande maioria não conseguiu. Porque o aluno da escola pública, que é a grande maioria dos alunos da escola brasileira, 80%, está na escola pública. Então, é um grupo muito pequeno que tem a oportunidade de estar na iniciativa privada. E esses alunos têm as dificuldades próprias da estrutura, que é garantir uma internet, que chegue uma internet. Ele não tem computador, às vezes não tem um celular com as condições. E todo o meu trabalho, como você mencionou, é que toda criança tem condição de aprender. Né? E ela nasce com essa condição e às vezes o que falta para ela é a oportunidade. Legal. Então, realmente,
Foi muito preocupante esses 2 últimos anos que nós tivemos por conta da pandemia, que afetou de forma muito drástica essas crianças, e o Instituto e todo mundo que é da área de educação, que tem um compromisso com a educação, se mobilizou para permitir que essas crianças pudessem ter acesso aos conteúdos. Danilo, interessante isso, porque a gente sabe que a importância de um educador, de um psicólogo, de um professor, é doutor, é um advogado, é um doutor, médico é doutor, e professor é uma classe muito, infelizmente, não diria desmoralizada, mas não tem aquele trabalho bacana para elogiar o professor, né? E de repente, qualquer cargo é professor, como acontece em vários países do mundo, onde o professor é muito respeitado. No Brasil ainda está longe disso acontecer. E de vez em quando a pessoa com essa vontade de ajudar, essa vontade de pensar no Brasil, pensar no futuro do país e pensar nas crianças e também nos pais delas, nesse momento tão terrível que pegou a gente de surpresa, a pandemia, 2 anos para cá, a coisa pegando, de repente encontra uma pessoa com um grupo com vontade de ajudar, né? Interessante isso, né? A gente conversou com bastante entrevistados da área da educação aqui no Falando de Negócios já, né? E Sim. com todos a gente aprendeu alguma coisa, e realmente a pandemia, principalmente na área pública, atrasou nossa educação aí em 20 anos. É um impacto muito grande. A gente vai conseguir mensurar isso só lá na frente, quando essas crianças forem para o mercado de trabalho ou tentarem, né, ir para o mercado de trabalho. Tem essa questão da pandemia, do híbrido, que a gente não sabe muito bem como que vai ficar essa divisão ainda. E a questão dos professores, que realmente no Brasil a gente não consegue ainda... Existe uma valorização, né? Existe uma questão cultural da valorização e a questão financeira mesmo. Sim, do claro. Estado não conseguir, né, prover verbas adequadas e salários adequados. Elisete, fiquei com uma dúvida. Você contando sobre o Instituto, né, a formação, a missão, acho que ficou bem claro, e eu te parabenizo por essa atitude. Eu falo que quando a gente também faz alguma palestra, vai em algum lugar, se uma pessoa que nos ouviu se inspirou e motivou, o nosso trabalho já está feito. Então imagina quando você faz um instituto e trabalha de forma mais organizada. Queria te perguntar, como que faz o jovem que está nos ouvindo, a mãe, o pai do jovem que se interessa, né, em contactar o instituto e tentar de repente uma bolsa escolar para o seu filho? O que esse jovem precisa ter, ou a família desse jovem precisa ter, para aplicar a essa bolsa de estudos? Para participar, exatamente. O processo seletivo do Instituto, hoje, ele começa nesse período agora do ano. Outubro e novembro, nós já começamos o processo seletivo em parceria com os nossos patrocinadores acadêmicos, porque como eu comentei um pouquinho conversando com você, nós temos um grupo de parceiros acadêmicos, institucionais e aqueles que fazem um aporte financeiro. Então, nos acadêmicos, eles têm um programa de bolsas, que é o Anglo, Objetivo, Poliedro, Univap, que são uma os rede nossos bem grande aqui em São José, então, de escolas. Que são instituições que acreditam e que também contribuem com o nosso trabalho. Então, primeiro, a criança, o aluno, ele precisa ter frequentado o ensino fundamental numa escola pública. Ele tem que residir em São José dos Campos por uma questão aí do deslocamento dele do transporte. Ele tem que comprovadamente ser de baixa renda. Então, nós pedimos comprovação por meio do imposto de renda ou de rendimentos para essa família. E ele ter tido um excelente desempenho acadêmico no ensino fundamental. O que é um excelente desempenho acadêmico? É aquele aluno que se envolve com a escola, que se dedica, que demonstra interesse, que apresenta boas notas, que tem realmente vontade de aprender. Deixa eu contrapor você aqui, porque como é que um aluno que não tem alimentação em casa, não tem uma família bacana, não tem internet em casa, como é que ele vai ser um aluno exemplar na escola? Ele consegue. Sabe por quê? Por incrível que pareça, a família de baixa renda, ela é tão envolvida quanto. Entendi. Ela pode até não ter aquela condição... chamar atenção também para isso, né? Exatamente, que talvez um pai com uma melhor formação, uma família com uma melhor formação tem, mas ele sabe o valor do estudo.
ele reconhece o valor. E ele parte também do princípio que porque ele não teve, ele quer oferecer. Exatamente. Então, às vezes, é tão bacana, Clemente, eu recebi uma vez uma mãe, que ela veio para uma entrevista, se eu tiver tempo de contar rapidinho. Fica à vontade. E a mãe, ela sentou perto de mim, ela viu, né, ficou sabendo do processo seletivo e ela foi sozinha. E ela sentou muito tímida, tudo. Aí eu perguntei, qual é a sua profissão? Ela não foi com aluno. Ela, com muita vergonha, falou, eu faço varrição. E eu não entendi. Eu falei, o quê? Ela falou, eu sou gari. Eu trabalho na Urban varrendo rua. Ela falou varrição. Eu falei, que bacana. Aí eu fui conversando para ela se soltar. Aí eu pergunto para os pais, que é o primeiro contato que eu faço é com as famílias. Eu falei, por que você está aqui? Por que você veio procurar uma bolsa para o seu filho? Era um menino. Ela falou para mim assim, porque ele é muito inteligente. Eu falei, mas como que você sabe que ele é inteligente? Porque eu vou batendo papo. Porque eu não acompanho o que ele fala. Aí eu falei para ela assim, você não acompanha o que ele fala? Não, ele é tão inteligente, ele lê tanto, ele fala tanto, que eu não consigo acompanhar esse menino. Então eu acho que ele precisa de uma oportunidade. Interessante. Aquilo me encantou. Aí eu falei, você tem razão. E ela estava pedindo uma bolsa, no caso, para a ETEP, porque nós também temos um grupo de alunos que vai para a ETEP, porque precisa da formação profissional para conseguir um trabalho para pagar a universidade. Então, é essa criança, é nesse sentido, é essa família... Valorização da família, exatamente, porque ela pode ter uma situação vulnerável, mas ela reconhece o valor do estudo. Muito bem, que nós falando negócio hoje, presença da Elisete Baruelk, gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, de volta aqui hoje conosco, a presença da Elisete Baruelk, gerente executiva do Instituto Empreendedor do Futuro de São José dos Campos. O Danilo Marques permite agora pedir para a Giovana fazer uma pergunta, porque a Giovana, como as mulheres hoje estão em maioria aqui no estúdio, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens e 2 mulheres. Giovana, por favor. Obrigada. Você não fala, não pergunta, né, Giovana? Elisete, ouvindo a sua história, né? E o Danilo perguntou agora há pouco sobre como as famílias, né, podem fazer para se inscrever, enfim, participar desse processo do Instituto. Mas eu queria saber do empresário que está nos ouvindo, né? Nós temos muitos nos ouvindo neste momento. Eles também podem participar? Como eles devem fazer para fazer parte desse projeto tão importante na nossa cidade? Eles podem, assim, fica o convite, né? Na verdade, o que acontece, Giovana? Hoje nós temos uma grande procura, uma grande demanda e não conseguimos atender todos os alunos que nos procuram e as famílias. Infelizmente, por falta de patrocinadores, que são pessoas comuns, empresários, pessoas físicas que podem contribuir com o vale transporte dessa criança, eu diria. Ele pode dar R$100 por mês, que já nos ajuda com o vale transporte. Garantir que essa criança chegue na escola. Ele pode contribuir com R$150, que é o valor do lanche. Ou, se ele puder mais, ótimo, nos ajuda na mensalidade. Então, basta nos procurar, fazer contato, aqui eu vou deixar o meu contato, né? Falar comigo e nós apresentamos a proposta, qual é o objetivo do Instituto, explicamos todo o nosso funcionamento. Hoje, para você ter uma ideia, eu sou a única funcionária. Por quê? Porque toda a renda, tudo aquilo que entra hoje é em benefício do aluno. E qual é o seu contato, Elisete? O meu contato pode ser pelo celular, né? 12 98145 9434. Repita. 98145 9434. Então, eu fico à disposição para receber no Instituto, para explicar como é o nosso trabalho, qual é a nossa estrutura e para verificar com essa pessoa que quer contribuir, qual é o melhor formato para ela nos ajudar. Também tem site, né, Elisete? Tem um site do IF, é o iefuturo.org.br. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook. iefuturo.org.br. E lá tem toda a nossa história, está tudo documentado. O site é construído por uma agência parceira. Quer dizer, hoje nós evitamos pagar qualquer serviço, porque tudo é em benefício da criança.
Por exemplo, outra coisa, a gente também mobiliza as famílias. Tem a contrapartida das famílias. Hoje, quem faz a limpeza do Instituto são mães. São mães que contribuem. Então, nós fazemos um rodízio. Nós também promovemos eventos com os voluntários e com os patrocinadores para arrecadar fundos, por exemplo, para uma matrícula, para compra de um material, ou para uma excursão pedagógica, que vai ter um objetivo educacional. E você atende quantas crianças hoje, Elisete? Hoje nós estamos com 9 alunos, 9 alunos em 4 colégios da cidade. É aquilo que eu falei, Clemente, nós gostaríamos de ter mais, mas também com a pandemia também atrapalhou, né? Atrapalhou bastante. Na história já são quase 100 alunos, é isso? Isso, Elisete? formados, exatamente. E, assim, com muito orgulho, nós falamos que 93% dos alunos formados hoje pelo Instituto estão em universidades públicas. Olha 93. Que ótimo. Nós temos alunos cursando medicina, nós temos alunos cursando engenharia. Então, assim, os resultados são os melhores. Então, aquilo que eu falei, eles precisam de uma oportunidade, de alguém que acredite. Foi o que a gente já falou aqui, né? Quem tem vontade tem 50% do caminho andado. Sim, nós independente das condições, quem tem vontade já larga 50% na frente. A gente sempre fala isso aqui. E vou te perguntar agora como uma visão de educadora, né? Pela sua carreira extensa na área da educação. Qual que é a sua visão de futuro da educação brasileira como um todo e do empreendedorismo brasileiro? A gente vê essa nova geração que já nasceu conectada na internet, que já tem um interesse por novas profissões, né, que vem surgindo, games, YouTube, redes sociais. E como é que a gente catalisa esse potencial humano que nós temos e colocamos essas crianças de forma competitiva no mercado? Como que elas vão se desenvolver para talvez trazer novas profissões, uma economia mais próspera para o Brasil? Qual que é a sua visão para o Brasil daqui 20 anos com essa geração de hoje? Então, olha, realmente eu estou na educação há muito tempo. A escola, ela tem que repensar a sua estrutura, ela tem que se reorganizar urgentemente, justamente porque Quando você fala escola, é escola ou é o MEC, ou é o governo federal? Que é o que comanda toda a educação no país. Ele comanda, ele tem uma diretriz e que hoje está muito voltada, e o MEC tem se mobilizado sim com políticas públicas para inovar essa escola, para modificar essa escola. Tanto que nós estamos inaugurando agora um novo ensino médio, que vem sendo discutido e muito divulgado nas redes, nos canais de comunicação. Porque a escola tem que repensar o seu modelo. Ela hoje não atende mais esse aluno digital. Não mesmo. É um aluno que é uma criança que já nasce conectada. E a escola ficou muito lá atrás. Então, eu acredito numa escola que tem que ser totalmente reorganizada, inovada, dinamizada, para atender essa geração que está chegando. Eu já vejo algumas escolas particulares fazendo esse movimento, colocando educação financeira, inteligência emocional, empreendedorismo na grade, né? Mas a pública ainda... A pública ainda não vai na velocidade que esse jovem está indo. Ela não atende. O assunto é bom, né? Só que o tempo é curto, né? Infelizmente, né? O papo é bom, a gente pode marcar uma segunda rodada, porque vai longe, tem muito assunto. Mas só para concluir, o caminho é a educação. Não Se tenha não dúvida, for né? pela educação, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu vejo duas coisas, Elisete. O caminho é a educação e a valorização do professor. Sim. Acho que isso tem que ser fundamental. Se não mudar essa forma de lidar com o professor, de investir em qualificação, de investir em melhores salários, em melhores condições de trabalho. Porque cá entre nós, hein? Tem escola pública que parece presídio, né? Sim. Eu não consigo entender se entrar numa escola pública e ver grade. Sim. Não tem sentido isso. Faz parte da nossa história. Mas é uma história ruim. Ruim. Triste. Porque precisa de uma nova escola. Precisamos inaugurar uma nova escola. Porque esse é o melhor caminho para a gente vencer as desigualdades. Para garantir oportunidade. Só me resta agradecer aqui mais uma vez esse vindo aqui à rádio. Sucesso a você, boa sorte. Estamos sempre à sorte. Danilo, valeu. Obrigado. Mais um Falando Negócios, né? Até semana que vem. Se Deus quiser. Agradeço a oportunidade aí. Tenha um bom dia. Detalhe, né, Clemente? Semana que vem o feriado é na segunda-feira, então na terça o Danilo não estará conosco aqui no Jornal da Manhã. Firme e forte. Muito bem. Na brincadeira, dançou, neném. Esse ano Você não vai tivemos pra muito Europa no ano que feriado vem. na terça-feira. Não, tá bom, então.